Olá pessoal, boa noite, graça e paz a todos vocês. Hoje vamos dar sequência à nossa reflexão sobre o Natal. Natal significa nascimento. Pode ser o seu nascimento, o meu nascimento, mas no caso nós estamos a falar sobre o nascimento de Jesus e quais são as implicações que isso, ou quais são as repercussões que isso vai trazer na nossa vida prática, na nossa vida diária, na nossa consciência. Hoje vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, 18. Vamos ver se o tempo permitir, vamos chegar até no capítulo 2. Verso 18 do capítulo 1 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bom, uma mulher naquela cultura judaica, uma mulher desposada, quer dizer que já é mulher, que já só faltava lhes morarem juntos, mas o contrato já estava feito, só precisava aquele momento da consumação do casamento. Mas antes disso, uma gravidez de quê? Do Espírito Santo. Isso é um abuso, principalmente na nossa cultura. Você já tem compromisso, de repente vai saber estar grávida. Eu não aceitaria, nem você. Seria motivo de piada, abusos, enfim. Vamos ver o que aconteceu com José. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele era justo, por quê? Porque se ele difamasse, afamasse e dissesse... Então está dito que José era justo, era reto diante de Deus e não queria difamar sua mulher, não queria fazer passar vergonha a sua esposa. Então ele respeitou a dignidade de Maria e disse: tá bom, tudo bem, eu vou deixá-la secretamente, ninguém vai saber. Mas então, o que acontece? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a mulher, não temas receber a Maria, tua mulher. Olha, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não rejeite a tua mulher, porque não é de homem algum, não foi um corno. Se foi corno, foi um corno celestial, foi um corno santo. Você aceitaria isso? Eu aceitaria isso. Mas a Bíblia diz que em sonho, um sonho transformador, um sonho que teve mais valor do que qualquer ética vigente naquela cultura. Um sonho transformador. Olha como é que ninguém sabe o que acontece entre um homem e Deus. Ninguém sabe o que acontece entre uma mulher e Deus, que de repente veio a ficar grávida. Um homem que de repente mudou sua postura da noite para o dia por causa de um sonho. Então Jesus já nasce com esse rompimento, vem para mostrar que aquilo que a gente acha de maior valor na nossa cultura, os nossos valores éticos, os nossos valores morais, diante de Cristo, não tem, os nossos padrões muitas vezes caem por terra diante de Jesus. E o nascimento de Jesus é uma autêntica quebra, uma autêntica ruptura da ética governamental daquele momento e também da ética religiosa daquele momento. E mais à frente você vai entender por quê. Mais à frente você vai entender por que eu estou a dizer isso.
Então, é do Espírito Santo. Boa noite, Hernando. É gerado do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É Ele quem salva a humanidade dos seus pecados. Não tem sumo pontífice, não tem padre, não tem pastor, não tem aquilo que muitas vezes a gente ouve dizer nas nossas pregações. Confessa! Pecado não apodrece. Se você cometeu e não falar com seu pastor, você está condenado ao inferno. O nascimento de Jesus quebra toda essa ruptura, toda essa monopolização da graça de Deus. Para perdão dos pecados, devemos olhar simples e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, porquanto João disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que nós falamos no vídeo passado. Emanuel, que significa Deus conosco e Deus dentro de nós. Emanuel, Deus conosco. Muitas vezes somos convencidos de que Deus só está conosco quando a gente não cometeu pecado. E quando caímos em pecado, Deus já não está mais conosco. Mas Deus, Emanuel, se fez presente estando nós ainda pecadores. Então não depende, o amor de Deus, a graça de Deus não é osciladora. Não depende do meu estado de espírito. Não depende dos momentos em que eu estou triste ou alegre, se eu cometi algum pecado ou não. Ele está presente. Ele está presente. Se você passou em um momento de fraqueza, Ele está presente. Se você ficou doente, Ele está presente. Deus está presente. Se há dor, Deus está presente. Se há fome, Deus está presente. Se há alegria, Deus está presente. Se há frio, se há calor, Deus está presente. Porque nele nos movemos, nele subsistimos. Tudo está nele. O universo completo está nele. Os assassinos estão nele. Todo tipo de ser humano, todos nós, todas as coisas existem nele. Sem ele, nada do que veio a ser, veio a existir, teria a existência. Sem ele, nada viria à existência. Tudo está nele. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher.
e não a conheceu, não se envolveu sexualmente com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? O que essa leitura tem a ver conosco? O que isso muda em nós? Primeiro, a presença de Jesus relativiza os nossos valores morais e éticos. Para nós, muitas vezes, casamento é cerimônia. Para nós, muitas vezes, enfim, então você imagina só, Deus ia chegar na família de Maria e de José, falar o que vai acontecer. Olha, José, ou ia chegar e ia falar primeiro com José: olha, tua esposa será concebida, ia pedir autorização, licença, pode ser, pedir autorização à família, a ambas famílias, né, de José como de Maria. Olha, Maria vai conceber do meu espírito, por isso não façam parecer que é um escândalo. Então a presença de Jesus já é uma quebra. O nascimento de Jesus já vem, essa gravidez de Maria já vem com uma quebra dos valores morais e éticos familiares daquele contexto, e até inclusive do nosso contexto também. Então Jesus é concebido sem pedir licença. Sem pedir licença diante dos familiares, sem pedir licença diante do esposo, sem pedir licença diante da própria Maria. Simplesmente vem e diz que eis que você vai conceber a um filho, e o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Porque ele achou graça diante de Deus, não porque ele era melhor, por causa da sua virgindade ou por causa, não. É porque ela achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus achou graça nela. Podia ser uma outra, podia ser Isabel, podia ser uma outra virgem. Mas era necessário que fosse virgem para não haver desconfiança, né? O outro ponto importante nessa nossa leitura de hoje é que Jesus viola também os padrões espirituais, porque naquele momento, quem fosse encontrada apanhada nessa situação seria apedrejada. Era muito, mas muito feio. Era abominável para aquela época, para aquele momento, para aquele contexto. Mas mesmo assim, Jesus veio. Então, um ponto aqui para deixar como referência é o versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não há razões para você morrer em seus pecados. Não há razão para você deixar que o peso do pecado consuma a sua vida. Não há razão de você se ver numa condição em que você não pode melhorar porque você é tão pecador. Quantas vezes ouvimos: não, eu não posso ser discípulo de Jesus porque, sei lá, eu sou pecador, eu sou muito fraco, eu sou muito frágil. Sim, foi exatamente por causa da nossa fragilidade que o Mestre se manifestou, que Jesus nasceu para salvar a humanidade dos seus pecados. Então é isso aí. Deus nos abençoe.
e estamos juntos. Quero aproveitar e deixar minha gratidão a todos os participantes da campanha Somos Todos Um. Forte abraço.